Ótimo. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês nesse momento, nessa tarde de hoje. É fantástico fazer parte da campus. Já fiz muitas delas aqui em minha cidade, no Recife. E sempre foi muito interessante, a dinâmica sempre foi muito única. Eu sempre gostei muito de estar lá. E já palestrei algumas vezes em eventos menores, mas é um prazer imenso estar com vocês hoje, conversar um pouco sobre educação, ensino superior, ciência, tecnologia, empresa, dinheiro, né, mudar o mundo. Então, eu gostaria, primeiramente, que a gente compartilhasse a tela. Eu não sei se eles está funcionando. Vamos ver. Opa, agora foi. Então, ele pede aqui uma fantástica autorização para compartilhar a tela. Eu vou autorizar. Não vou encerrar. Eu pergunto se vocês conseguem ver minha tela bem. Tela inteira agora. Então, vocês conseguem ver bem essa apresentação bacaninha aqui? Olha aí, conseguem. Tem até um efeito Matrix aí. Então, pronto. Então, eu espero que vocês gostem do que a gente vai discutir aqui hoje um pouquinho. Então, eu vou falar sobre ciência para mudar o mundo, né? Então, no Brasil, acho que a gente sonha bastante, discute bastante entre a gente, quando a gente é moleque na universidade, até quando a gente vira professor, anos depois, mas a gente eu acho que a gente ainda tem um desempenho insuficiente nessa direção. Eu acho que tem muito espaço para trabalhar e a gente aproveita muito pouco. Então, antes da gente começar a conversar, da onde eu tirei essas coisas, não foi maluquice, né, dos últimos 15 dias. Então, eu tenho uma formação em física, eu fiz doutorado, graduação, mestrado e doutorado em física no Departamento de Física da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco. Departamento incrível, com pessoas incríveis e cientistas inspiradoras. Desde 2001 que eu dou aulas para estudantes de ciências exatas, dava aula em estruturas menores, depois virei professor temporário em 2007 e dei aulas em diversas universidades daqui do estado e pude ir percebendo um conjunto de manifestações de perfis que os estudantes têm e pude concentrar elas e tirar algumas conclusões. E isso é um dos motivos da nossa palestra. Então, em 2003, eu entro como professor adjunto permanente na Universidade de Pernambuco, na Escola Politécnica. Em 2017, a gente cria um curso chamado Física de Materiais, é um bacharelado em Física. Em 2019, eu concluo um programa de pós-doutoramento de 2 anos na cidade de Boston, onde eu visitei a Boston University e trabalhei lá durante 2 anos intensos e também visitei o MIT. Eu morei dentro do MIT, então eu vi bastante coisa bacana lá. Então, a primeira coisa que a gente queria compartilhar é o que é que o estudante espera quando entra na universidade. Então, o que é que eu vejo, né, desses caras? Então, quais são as expectativas que esses estudantes têm? Então, a gente vê que ele não sabe o que esperar, então ele não sabe muito bem o que é que vai aparecer ali para ele. Mudar o mundo é possível, tudo é inspirador e tem muitos desafios pela frente, a autoestima vai aumentar, então ele acha que vai se qualificar e virar uma pessoa melhor. Ele vai ser respeitado, porque aquele é um ambiente universitário, né? Afinal de contas, onde está a elite da sociedade, né, pensante, vamos dizer assim, do Brasil, que ele vai se tornar um profissional capaz e pronto para o mercado, e que aprenderá vários conceitos sólidos, pesquisados ao longo de anos de ciência, da raça humana, mas também ele vai ver algumas novidades bacanas que estão aparecendo por aí, e ele não vai ficar desconectado delas, né? Bem, mas o que é que ocorre, né? Então, o que muitas vezes ocorre? Muitos estudantes vão se sentir familiarizados com isso, mas ele não sabe quem é, nem para onde vai, então ele perde rapidamente essa noção de direção na universidade. Eu gostaria que fosse porque tem muitas opções, mas não, é porque ele realmente não se enxerga mais, não entende mais o que está fazendo e que tipo de processo ele foi inserido. Ele descobre um mundo que é tedioso, onde todo mundo é rico e não há muito o que fazer. O que tem para ser feito precisa de muito dinheiro para ser feito. Coisas de ideias pequenas não têm mais essa profusão como já tiveram no passado. Nos cursos de computação, eles ainda enxergam uma possibilidade nessa direção de fazer um software fantástico e ficar, né, fazer a diferença no mundo. Claro, ficar rico como uma
uma espécie de ocorrência natural, né? Uma consequência. Mas ele continua se desconstruindo, então ele despeça da ideia de valor pessoal. Isso é muito comum em exatas, onde o seu conceito de valor pessoal é destruído ao longo de diversas disciplinas extremamente difíceis, onde, às vezes, por omissão, os professores talvez provocam esse comportamento. Não é porque eles fazem ativamente, mas as dificuldades são tão grandes da carreira que, frequentemente, eles se veem sem valor próprio, né? A gente também tem, infelizmente, ambientes... Veja, o que eu estou falando aqui é um contexto de uma realidade científica que ocorre em várias universidades no Brasil. Eu não estou falando em particular da minha. A minha foi um ambiente fantástico, do começo ao fim. Eu adorei. Então, aprendi um monte de coisa bacana lá. E essas coisas de bacana eu estou levando. O que eu não gostei tanto, eu estou tentando consertar e aplicar na minha universidade. Mas, às vezes, eu ouço esses relatos e ouvi dos meus colegas na época de graduação, mas não necessariamente no meu departamento. Então, a gente tem toda essa problemática, ele aprende conceitos sólidos, as novidades ficam de fora, ele nunca está pronto, então um discurso muito comum. Não, você não está pronto, faça uma pós, que aí talvez você fique pronto. E aí faça um doutorado, faça uma especialização, faça isso, faça aquilo. Você nunca sabe de nada, essencialmente é isso. E quando você chega no mercado de trabalho, os profissionais também dizem, bicho, você não sabe o que está acontecendo aqui, não sei o que você aprendeu na universidade. Aí o estudante volta para a universidade para aprender Arduino, programação, qualquer outra coisa dessa, porque ele vê que o que ele aprendeu, ele não sabe muito bem onde vai colocar. Mas aí a gente chega num problema que eu observo agora de mercado. Então, assim como a possibilidades de engenharia e tecnologia se mostram às vezes complicadas para serem implementadas, o código preenche esse espaço. Então, os programadores foram lá e a gente vai fazer aplicativo para tudo. Então, será que você vai pegar Covid? Vê no aplicativo, né? Então, quando vai sair uma cura? Quantas pessoas vão ficar infectadas? Por onde é bom caminhar? Como usar a máscara? Então, tá tudo no aplicativo, né? Mas, ao mesmo tempo que o software ocupou essas áreas em que uma infraestrutura física, né, de dinheiro, de investimentos parrudos, ela não é necessária, eu acredito que na minha análise, né, dos últimos anos, ela também tem se perdido um pouco, né? Então, houve a mega da virada. Então, qual é a ideia? A ideia é que na virada do milênio, os cursos de programação explodiram, né? Então, você teve aí computadores se tornando cada vez mais potentes e populares, e aí muita gente correu para a área de programação, cursos extremamente procurados, como curso de administração de empresas, foram trocados por curso de programação, e isso aconteceu também com as ciências e com a engenharia. Muita gente correu para lá, para a área de programação, porque eles diziam que dava para ficar rico. E, bem, nada contra o ganho de capital, mas às vezes muitos estudantes procuram a área apenas pelo dinheiro, sem lembrar se tem talento para aquilo ou não. Mas, em 2000 até 2010, teve o boom das redes sociais, né? Então, muito programador disse, eu vou fazer a próxima e vou mudar o mundo, né? E de 2010 a 2020 a gente teve as lojas de aplicativos, que aí o cara não, na minha mesa eu vou mudar a história, então eu vou fazer um aplicativo que vai transformar a Terra, né? Então isso foi um comportamento de massa que eu vi acontecer por parte dos estudantes, diversos cursos, e hoje a gente está num estágio em que tudo é um aplicativo, e como professor de ciências, eu sinto um incômodo muito grande em ver que a parte científica, às vezes da coleta de dados, às vezes do processamento de dados, às vezes da forma de fazer as medidas, ou de analisar, em que envolve uma matemática pesada, puxada, deveras complicada, ela é completamente abolida e deixada de fora por botõezinhos coloridos, né, que piscam na tela. Ou, às vezes, quando a matemática existe, ela é portada para o Brasil, ela não é feita por brasileiros para esses softwares. Não significa que nós não tenhamos capacidade, nós temos, mas não é um comportamento incentivado. Então, você não vai ver equipes de matemática trabalhando com equipes de desenvolvedores de aplicativos de celular. Então, você vai ver um cara bom em matemática que faz aplicativo tentando fazer alguma coisa, em alguns casos, que configura o mercado de software do Brasil como muito bom, claro, sim. Isso é uma realidade, muito criativo, porque nós somos, né, brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista técnico, com aquela matemática que é capaz de transformar a Terra ausente, né? Aquela matemática, aquela física. E, claro, isso ocorre por um atraso que a gente sente por conta de impostos, cargas tributárias. Então, em 2008 sai a Apple Store, 2010 por ali,
E aí, em 2016, o iFood é conhecido. Então, esse lag de tantos anos é a turma mudando a infraestrutura para loja de aplicativos da Apple, né? Construindo tudo isso. E esse lag temporal causado por impostos e outras inércias do nosso mercado, né, fazem a gente ficar, né, para trás também no quesito desenvolvimento até mesmo de software, que a gente é tão bom, né? E claro, um problema é as famosas cópias das cópias, né? Então, né, nada é real, né? Tudo é real, ideal é só na cabeça, né? O resto é tudo uma cópia, né? Do que já existe. Então, às vezes o cara, a parte matemática, ele não consegue física, ele não consegue fazer, então ele tenta imitar o que ele vê lá fora, né? Os softwares que ele achou bacana lá fora. Então, mas quando é que a gente vai fazer um software que é nosso? Que vai dizer assim, olha, dá para acabar a dengue desse jeito, ou a zika nunca mais vai acometer ninguém dessa forma aqui, se esse número for menor que esse outro, fazendo tal e tal ação. Então, eu, como professor de universidade, sinto bastante falta disso, né? Então, existe vida além do software. A ciência já começa a entrar no outro campo. Vai se aproximar da realidade brasileira ou vai continuar distante nas academias? E a gente vai esperar um aplicativo para tudo. Então, sempre vai ter um aplicativo que a gente não vai precisar aprender matemática, nem ciência básica, ele vai fazer tudo para a gente, né? Então, vamos falar um pouquinho de ciência. Por que essa ciência está faltando? É culpa dos programadores, né? Então, eu acho que não. Então, a pergunta que a gente faz é, existe ciência além do Lattes? Então, o que a gente reflete? Que no Brasil, o domínio do desenvolvimento científico brasileiro, ele vem de escolas bastante antigas, foram formados, né, em universidades europeias, as melhores do mundo, claro, esses professores que vieram para cá no passado. E existe hoje aqui, ainda em 2020, por mais incrível que pareça, um domínio por uma pesquisa fundamental. Então, você está interessado em descobrir comportamentos na natureza, comportamentos básicos da matéria, ou de dispositivos novos, e coisas incrivelmente interessantes. Porém, a minha crítica, ela recai no fato em que parece que a gente só faz isso. Então, há um predomínio dessa ciência básica, e eu acho que tem espaço para uma ciência aplicada que é deveras difícil de ser implementada, assim como foi para esses caras há 50 anos atrás, montar toda a infraestrutura científica amazing que a gente tem no Brasil. Hoje a gente sente uma dificuldade da ciência aplicada. Então, há um domínio da pesquisa pura, há uma desconexão com os mercados. Então, você faz uma pesquisa que pode ser aproveitada por um banco, por um mercado financeiro, na hora de ajudar a prevenção de uma doença ou de uma epidemia. E o cara que sabe resolver as equações da epidemia está numa sala, enquanto o médico, a equipe médica, né, a equipe de técnicos que precisa de um dado matemático para poder estimar quantos pacientes cairão lá no dia seguinte, não tem acesso a esse gênio, né? Então, essas equipes ficam desconectadas, né? Então, queira ou não, termina ocorrendo uma desconexão com a sociedade que foi muito criticada nos últimos meses, né? Então, houve uma... Para que as universidades existem? Porque elas são gratuitas, né? Então, houve uma correria. Não, a gente existe por causa disso, por causa daquilo outro, e tá vendo aí, né? O Covid, a gente está trabalhando bastante. É culpa nossa, né? É culpa nossa, dos cientistas, em fazer uma divulgação, né, insuficiente do trabalho de alto perfil que a gente realiza, né? Mas não para por aí, né? Então, você disser assim, beleza, ok, então vamos fazer ciência aplicada. Aí o que é que você encontra? Você encontra um mercado não educado. Essencialmente é isso. Então, o mercado não é educado em várias áreas, né? Em vários alcances. Mas a gente acredita que as soluções bacanas vão ocorrer em mercados relativamente médios ou pequenos. Então, é uma empresa que roda numa cidade, ou até mesmo roda num bairro, ou roda num estado. Não é uma multinacional fantástica. Então, qual é o pensamento desses caras? Então, já lucramos, né? Já dá dinheiro sem site, sem aplicativo, sem atendimento por WhatsApp, certo? Tem uma secretária lá sentada que resolve tudo, certo? E eu criei 4 filhos vendendo carro desse jeito. Só um exemplo. Então, chega um programador lá talentoso, rapaz, a gente pode ver aqui qual é o carro que está vendendo mais, e aí você vai comprar pelo preço certo e vai sempre ganhar esse carro, não vai ter como. Você vai sempre ganhar dinheiro, porque a gente fez aqui a conta, matemática, usou estatística, que frequentemente é transvestido como inteligência artificial, mas, né, são coisas, né, com interpretações às vezes distintas.
mas usou estatística e garante lá um lucro adequado, mas o cliente, o empresário, ele não tem interesse, já dá dinheiro, então para que um site? Se quer site, eles abrem. O consumidor, que fica, para que eu vou pagar mais num produto que é mais eficiente? Então ele não entende, lâmpada amarela, tá tudo certo, ilumina. Então é complicado você educar o consumidor a procurar um produto mais eficiente ou mais verde, eventualmente, e que ele frequentemente custa um pouquinho mais caro. Os professores e pesquisadores têm valores de pesquisa que são incompatíveis com o mercado, então eles foram formados para a academia, e às vezes o mercado precisa de uma solução que é menos complexa, porém deve ser entregue mais rapidamente. Então eles têm dificuldade em ter passado vários anos aprendendo a desenvolver uma forma de pesquisa com um certo timing, e agora eles têm um mercado que, ok, não deu para fechar o problema, mas o que é que a gente tem? Então eles têm dificuldade, né, com essa dinâmica, que é natural. Assim como a gente diz que os engenheiros não estão prontos, né, eu ouço isso todo dia, a gente, pesquisador, doutor, às vezes a gente também não está pronto, não há um problema, deve haver uma vontade pelo ajuste, né? E claro, os órgãos públicos e as instituições de ensino superior que remuneram de forma semelhante profissionais com desempenho distinto e também impedem que o professor da universidade ele vá trabalhar numa empresa desenvolvendo uma solução única e que pode desenvolver o país de forma excepcional. Então, os contratos proíbem isso, que na minha visão, é um atraso, né? Então, a pergunta que a gente faz é, beleza, dá para fazer ciência como aplicativo? Como assim? Eu posso sentar na mesa da minha casa e dizer, vou mudar o mundo e ser capaz disso? Então, a gente no Brasil, a gente tem... eu não sei se vocês se conectam com essa ideia, mas parece que a gente precisa de uma infraestrutura fantástica para fazer tudo. Então, quando a gente vê aqueles comerciais de colégios, universidades, é sempre uma cadeira muito bonita, um quadro bonito, o professor é bonito, né? O professor é lindo, né? Impressionante, né? Então é tudo lindo, limpo, branco, né? E aí você se pergunta se é aquilo que faz uma educação. Claro que o ambiente insalubre também não é adequado, ninguém vai dar aula, né, de matemática no frigorífico, numa câmara, mas assim, há de se perguntar qual é o valor das coisas, é a infraestrutura, são as pessoas que estão lá dentro. Vamos falar do MIT, passei um tempinho lá. Então, dá para fazer ciência como um aplicativo? O que é que eles acham? Então, eu morei nessa cidade fantástica, cidade de Boston. Se vocês tiverem a oportunidade, visitem. Cidade muito bonita, muito limpa, e as melhores, mas muitas cabeças pensantes do mundo vão para lá. É uma área gigante da cidade, o MIT em particular fica localizado em Cambridge, eles são separados, Cambridge e Boston são separados por uma ponte, algumas pontes no caso. Tem um rio, né, cortando as duas. A área do MIT é gigante, parece uma pequena cidade, né? Então, é uma área muito grande, com muitos prédios, a academia de lá é excelente, adorável ir para lá, esse é o ginásio que eles têm lá. Eu vi uma turma militar uma vez fazendo treinamento aí, né? Os caras lá são bem militarizados em Boston. Então, eles têm um ambiente inspirador, né? Então, resolva at MIT, então, né, isso aí todos os problemas matemáticos que eles tentam engajar e envolver os alunos deles, né? Tem uma infraestrutura fantástica. O MIT é um lugar... eu visitei o Tokamak, que é um acelerador ele simula um sol, ele tenta fazer energia a partir da fusão de átomos, então é um acelerador de plasma, né? Vamos dizer assim, ele contém um plasma e retira energia dessa fusão. Eu visitei, é um lugar memorável. Então, muito bonito, uma infraestrutura caríssima, pessoas incríveis, gente rica do mundo inteiro bota os filhos lá. Então, você é filho de um cara, um asiático muito poderoso, você está lá no MIT, seu pai coloca você lá, porque socialmente isso é o padrão para essas sociedades asiáticas. Então, você vê uma sociedade dominada por esses asiáticos riquíssimos, né? Então, claro que tem gente com uma capacidade financeira menor, mas é predominante a presença desses rapazes por lá, né? Dessas pessoas, desses jovens, caso meninos e garotas. Então, beleza. Então, o que é que esse ambiente inspirador, com pessoas resolvendo problemas difíceis faz? Então, faz um monte de coisa. Então, modelos para mercado financeiro, criam empresas o tempo todo, criam indústrias novas tecnologias que moldam o mundo. Se eu disser que foi inventado qualquer coisa bacaninha hoje em dia, e eu disser, adivinha onde? Você vai chutar MIT. Foi feito um robô, que o robô anda de moto sozinho, é MIT. Né? Toca guitarra sozinho. Deve ter sido no MIT ou ali, pertinho, né? Então, tudo que é tecnologia fantástica ligada a essa área geek, se disserem que o sabre de luz ficou pronto, você já sabe de onde saiu. Né?
Então você vai chutar MIT com grande chance de acerto, porque os caras lá inventaram muitas das coisas que a gente usa no dia a dia, nessa sociedade tecnológica que a gente vive. Então, como esses caras conseguem inventar tanta coisa? Então, você vê jovens, né, estudantes muito novos, inventando produtos e, às vezes, processos. Esse cara está na África aí, falando de uma tecnologia para gerar energia, né? Então, eles não somente o fazem para dentro do MIT, mas fazem com impacto global. Então, eles são estudantes, né? Muito jovens. E beleza, tá bom, o MIT tem uma infraestrutura incrível, mas um estudante não pode apertar o botão de ligar e desligar o tokamak, um acelerador de partículas. Ele não vai poder fazer isso. Então, como é que um estudante jovem, sem acesso, apesar do lugar de expor, dessas tecnologias caríssimas, consegue fazer produtos que mudam a relação que a gente tem com a tecnologia até com nós mesmos, com a sociedade. Então, tem um monte de descobertas, tem vários sites que apontam isso. Esse aqui são os últimos 10 anos que eles fizeram, só aponto aí. Então, tá aí, tem um monte de gente premiada, um monte de prêmio Nobel, de medalha Fields na matemática, astronauta, eles têm para dar e vender. E, claro, eles têm muito dinheiro. Então, a receita anual do MIT, a receita agregada das empresas que os alunos fundaram, se você pegar os alunos fundaram das empresas, se você juntar todas elas, em 2014 eles fizeram essa conta e daria a 10ª maior economia do mundo. Então, uma universidade, ela tem potencial de lidar com quantias de dinheiro da ordem de países inteiros, né? Então, essa é a infraestrutura dos caras. Então, você pensa, então os caras fazem as soluções porque eles têm muito dinheiro. Aí a gente vê o exemplo do Olin College. O Olin College, ele fica em Boston e ele é uma universidade de tecnologia. Essencialmente, eles ensinam engenharia e ciências para os estudantes. Só que, como você pode ver nessa foto aí com o carinha segurando uma caixa, esse é um produto inovador que esse estudante acabou de criar. Então, ele não tem a máquina funcionando, um circuito complexo montado, mas desde os primeiros períodos, você vai fazer um produto, faça numa caixa de papelão. E diga como é que ele funciona, cole os botões, né, e mostre o funcionamento desse negócio. Então, na cabeça dele, ele começa a bolar o produto que vai ser de destaque mundial no futuro, mas ele não precisa ter acesso a isso hoje, ele vai construir. O bonito é que ele já consegue ver. Então, a gente no Brasil tem uma cultura, a nossa cultura, de precisamos ter estrutura para depois fazer algo, né? E morando lá, eu pude ver que não. Lá é o contrário. A gente tem que fazer algo incrível, a estrutura a gente corre atrás. Então, eles têm toda essa cultura, né? Então, eles começam perguntando quais são os problemas que o engenheiro deve resolver, que o cientista deve resolver. E depois, como tirar esse problema para o mundo real, né? Então, não adianta você ficar pensando num problema que talvez só você tenha interesse em investigar. Você quer saber quais são os problemas bons que merecem ser respondidos, quais são as perguntas que devem ser feitas. E aí ele tem um currículo interdisciplinar, professores que dão aulas em várias disciplinas, o aluno escolhe um projeto que quer participar, né? Então, é toda uma dinâmica que não envolve uma infraestrutura financeira de destaque, porém, acho que foi eleito em 2019, 2018, um dos melhores universidades de engenharia do mundo, onde os caras criam soluções ali na caixinha de papelão, entende? Então, o que é que a gente pergunta? Será que dá para fazer melhor no Brasil? Porque eu já vi que a infraestrutura não é... Beleza, conta bastante, mas a gente não deve esperar por ela. Em particular, em algumas universidades que eu visitei lá nos Estados Unidos, eu vi grupos de pesquisa que faziam trabalhos fantásticos e eles tinham uma infraestrutura bem inferior ao que a gente via aqui no Brasil. Então, dá para fazer no Brasil? Dá. A gente criou um curso de Física de Materiais na UPE. A gente acredita num conjunto de estímulos, incentivos e valorização do estudante, onde a gente trabalha isso desde os primeiros períodos do curso. A gente acredita que o desenvolvimento desse estudante ocorre em vários níveis, interno, pessoal. Primeiro, ele cuida da educação dele, depois ele tenta usar a educação dele para melhorar a família dele, os próximos a ele, seja ganhando um bom salário, seja, né, usando essa educação para transformar a realidade dessa família que ele pertence, e depois no âmbito social, onde ele tem responsabilidade de devolver à sociedade aquilo que ele aprendeu, né? Aquilo que ele aprendeu na universidade. Então, não é como se ele fosse bonzinho, ele é obrigado, porque se ele agora sabe, ele tem a obrigação de colocar isso em prática. Então, a gente criou um conjunto de disciplinas que tem o escopo da física,
mas carrega um monte de estruturas modernas, de disciplinas modernas que geram tecnologia todos os dias. Então, o que a gente quer fazer é um gráfico parecido com esse no Brasil, onde esses profissionais de ciência não estão somente na universidade, mas agora eles fazem parte do mercado de trabalho, estão em lugares que a gente imagina que o potencial deles é diferenciador. Então, a gente criou um manual, que está no site da gente, uma estrutura de habilidades profissionais, que traduz o que é que o nosso estudante vê. Então, tem aí influência e engajamento, habilidades intelectuais, organização e gestão e efetividade pessoal. A gente desenvolve essas áreas com eles, está tudo no site da gente. A gente bolou a Casa das Ideias. A Casa das Ideias é um espaço para o aluno brincar. Então, essencialmente, ele tem uma ideia que não deixa dormir e ele quer saber como colocar aquela ideia na prática. A gente construiu 4 laboratórios de inovação. Game Lab, que é isso mesmo que você está entendendo, a gente senta lá para jogar videogame e para discutir ciência. O Educa Lab, que é para educação, o Robo Lab, que é para robótica, o XP Lab, que é para medidas físicas. A gente já tem resultados, a gente criou esses laboratórios em menos de 6 meses. A gente tem o Diogo, que vai até palestrar na campus aí. Ele já começou a alinhar alguns artigos em que ele mudou a forma de ensinar engenharia dentro da universidade, imprimindo umas peças em 3D. Temos um estudante que começou a fazer próteses em 3D. A gente fez protetores faciais e entregou para a sociedade. Então, a gente está criando produtos que têm aplicação hoje. São baratos e são fáceis de fazer, a gente faz hoje. Qual é a parte especial? Nosso treinamento, nossa visão científica para construir essas soluções de uma maneira robusta e adequada. Nos outros laboratórios de pesquisa, a gente tem alunos de terceiro período que já estão publicando artigos internacionais. Um dos motos da gente é que a gente não precisa de recursos muito grandes para fazer pesquisa científica. A gente viu que isso é possível. Isso é uma solução do Game Lab. O Game Lab, junto com a Educa Lab, bolou um simulador físico. Então, você simula no celular um experimento e você responde um questionário. Você pode responder o questionário e depois simular, ou simular para depois responder. Isso aqui é uma empresa já. Então, foi 6 meses de trabalho, os alunos já se juntaram lá, já abriram a empresa para discutir essas soluções. Essa equação que você vê é a equação que a gente resolve numericamente no computador. A gente usa método de Euler ou de Kuta para fazer. Uma coisa relativamente simples, mas é pouco usada. Os profissionais preferem um software já pronto para a física das coisas, e nesse problema não funciona. Então, dizendo que meu tempo fechou, já vou terminar, 1 minutinho só. Então, quais são os grandes destaques que a gente dá para essa carreira? Então, é uma carreira que é internacional, então você vai conhecer o mundo inteiro, e onde você pousar a carreira de cientista vai te dar, né, empregabilidade adequada. É uma carreira inspiradora, você pode resolver problemas do mundo, que são pertinentes ao mundo, e dão bons salários, seja em real, seja em dólar, você tem boas remunerações. O que é que a gente aprende hoje? Né? O que é que a gente aprendeu? Que tudo começa nas pessoas. Então, isso foi a maior lição que eu vi lá. Então, as pessoas estão inspiradas. Então, ao estar inspiradas, elas buscam mudar o mundo. Então, elas não têm a infraestrutura adequada, mas elas as constroem no processo. O importante é você conseguir visualizar uma interferência positiva no mundo através da sua pessoa. Então, o desenvolvimento tecnológico, eu não acredito que virá apenas pelo software, vai ter que ter muita matemática e física colocada nesse contexto. Ciência é uma profissão internacional, física, matemática e química não entram em crise. E o que é que a gente precisa? De pessoas. Então, a gente quer pessoas que sabem que devem mudar o mundo, que a vida é mais do que ganhar dinheiro, que escrevem a história. Ela pode estar pronta ou não, mas a gente caminha junto e junto a gente é imparável. Então, esse é meu convite por uma forma diferente de fazer ciência, uma ciência aplicada, em que a gente possa agregar as diferentes habilidades que só o brasileiro tem. Então, tá aí os contatos meus, né, nesse momento, para que, caso algum de vocês queira entrar em contato, a gente trocar uma ideia e até fazer um trabalho juntos, estamos à disposição. Tá bem? Eu agradeço aí o tempo de vocês e peço que vocês reflitam um pouco sobre isso. Bem, eu acho que Ana, ela tá na moderação, ela tá me bipando aqui para terminar. Bem, eu acho que era isso, por hoje era só que eu queria apresentar. Então, alguém quer fazer mais alguma contribuição? Não sei. Então, tem uns leave comments. Olha aí que legal. Tem bastante gente. Emília, professora Emília. Professora Emília é uma pessoa fantástica. Ela também não se aquieta, não. Ela trabalha o material que ela tem e melhora a vida de diversas pessoas no processo. É uma pessoa admirável. Obrigado, pessoal.
né? Obrigado aí pela... Tem vários comentários aqui, a Larissa, Luiz Felipe Aranha, Alba, Roberto, Beatriz. Bem, eu não sei se a gente ainda tem algum tempo, mas se quiserem fazer alguma pergunta, eu acho que o pessoal da moderação... A bike é boa, eu gosto. Fibra de carbono, certo? Porque ciência também serve para isso, né? Um amigo meu recomendou que eu perdesse peso ao invés de diminuir o peso da bike. Eu acho que ele está correto, mas ainda assim é uma boa bicicleta. Eu gosto dela. Pronto. Um abraço, pessoal. Obrigado pela participação e a gente se vê.